Fala pessoal, bom, falar para vocês um pouquinho aqui sobre a síndrome pós-Covid, a tal da síndrome pós-Covid, que tem acometido diversas pessoas, tá? E para você entender melhor o que é isso, eu vou dar alguns exemplos para que você veja se está acontecendo com você, né? Mesmo que você já tratou do Covid, já vacinou, né? Você teve lá 6, 8 meses atrás, você pode ser acometido por uma falta de disposição, queda da libido, sabe? Aquela energia, você tá meio que se arrastando diariamente, dor de cabeça muito comum, esquecimento, desatenção, queda de cabelo, que tem acometido diversas das minhas pacientes e que eu tenho tratado. E são sintomas de diversas esferas, do fertilidade, espermatogênese, cardiovascular, aumento de pressão arterial, pode acometer aumento da glicemia, piorando diabetes, eventos tromboembólicos, eventos cutâneos. São diversos os problemas que pode acometer. A questão é entender como lidar com isso. Por isso do vídeo, tá? À medida que estão estudando, né, essa infecção mais a fundo, o SARS-CoV-2, né, o Covid-19, a gente sabe que ele se encaixa muito bem num tipo de receptor chamado ACE2, que está presente amplamente no organismo, no cérebro, no coração, no rim, no fígado, enfim. Então ele, quando instala no seu corpo, ele não ataca só o pulmão, né? Ele não impede apenas, né, ou dificulta lá o olfato, né, o paladar. Não, ele ataca o corpo inteiro, ele pode atacar o corpo inteiro. Por isso que sempre foi falado, né, da proteção do corpo, né, de você estar bem para poder combater esse tipo de doença que afeta o corpo inteiro e causa uma inflamação. É isso que eu quero que vocês se atentem. Inflamação que é gerada pelo Covid. Muitas das vezes as medicações usadas com todo a cautela, né, para tentar ajudar as pessoas, elas acabam camuflando os sintomas e não lidando com a causa do problema, que é essa inflamação crônica, que é essa neuroinflamação. Porque os estudos também têm relatado esse comprometimento do sistema hipotálamo hipofisário adrenal. E quando você lida com esse sistema, você pode ter grandes problemas. Por quê? Porque na adrenal é produzido cortisol. E o cortisol é um hormônio esteroidal, né, um hormônio sexual, que pode comprometer outros, como o testosterona, por exemplo. E não só isso, né? A base do problema, além de ser uma questão inflamatória, neuroinflamatória, é muito plausível que você pensa, poxa, se é neuroinflamatório também, né, além de todos os outros complicações causadas pela doença, não seria bom eu tratar essa neuroinflamação com neuroprotetores? Sim, justamente o motivo pelo qual eu faço esse vídeo aqui para vocês, para alertarem vocês tipos de suplementos, consumo de alimentos que possa contribuir para a sua saúde, para você ficar bem, para você poder, se tiver de novo Covid pela segunda, terceira vez, você combater isso com mais tranquilidade, né, com mais eficácia, né? Até porque o Covid ataca o sistema hormonal, o sistema protetor do corpo, né, as células de defesa. Então você tem ataque de todos os lados. E você estando preparado para poder combater isso é muito melhor, certo ou não? Então, e outra, como eu disse, a neuroinflamação gerada pelo Covid, ela agride o cortisol. O cortisol, você sabe, é conhecido como hormônio do estresse, só que ele é um hormônio de vital importância para combater processos inflamatórios. Então, tem um processo inflamatório, ele é chamado para poder combater, só que muitas das vezes não consegue se resolver. E aí, ele exacerbado, aumentado, pode trazer outros desequilíbrios, como as alterações hormonais, né? Até porque o Covid não ataca só diretamente, mas também indiretamente outros órgãos, como a questão da tireoide, que tem acometido inclusive a queda de cabelo, que eu já falei, né? Hipotireoidismo, ferritina, ferro são comprometidos, alimentação, né? As questões dos nutrientes que as pessoas acabam não ingerindo, e sem contar, é claro, da falta de atividade física, né? O sobrepeso da maioria das pessoas, né? O consumo de álcool, que acaba denigrindo, atacando, prejudicando ainda mais o sistema de defesa do corpo. Então, nós temos que pensar como um todo, porque não adianta nada
eu falar para vocês aqui de alguns componentes para ajudar a tratar o grau inflamatório do seu organismo e você continuar tendo estilo de vida ruim, sabe? Tomando bebida alcoólica em excesso, dormindo mal. Dormir mal, pessoal, é extremamente inflamatório, porque também ataca, denigre essa relação do cortisol. E o cortisol aumentado à noite não é legal, porque ele tem que estar diminuído à noite, né? Respeitando o ciclo circadiano, né, dele, que tem que estar diminuído à noite para você dormir bem, acionar o sono REM, sabe, o sono reparador, para que de manhã você acorde com ele um pouquinho mais alto, ciclo circadiano, e te prepare para a vida. Acontece que dormir mal, acordar cansado, você altera o ciclo circadiano e denigre essa relação que tem que estar muito bem instalada no seu organismo e acaba sendo prejudicada. Então, mais importante do que tudo, que você tenha a base de tudo sólida. Fazer a sua parte, se alimentar bem com os macro e micronutrientes, dormir bem, evitar estresse, ou seja, tudo aquilo que nós sabemos, né? Evitar açúcar refinado, farinha branca em excesso, né? São alimentos fast food, tudo que vem a aumentar o grau inflamatório do seu corpo. Então, anote aí alguns componentes que vai te ajudar nesse processo inflamatório, que é a base do problema do Covid-19, tá? Os estudos vêm mostrando, e eu tô falando aqui também, pessoal, da minha experiência clínica diária, no meu consultório, onde eu ajudo milhares e milhares de pessoas para ter saúde. Então, anote aí. O primeiro e um dos mais importantes, ao meu ver, é o ômega 3. É uma gordura essencial. Então, nosso corpo não produz ômega 3. Então, você tem que consumir, você tem que ingerir, ou através de suplemento, né, manipulado, né, ou você compra pronto, né? Tem alguns aí de confiança, não posso falar aqui, como, né, sou médico, não posso ficar em viés aí com essas farmácias. Então, consuma ômega 3. E aí, se você tiver com algum dos sintomas que eu falei lá no início, muito provavelmente você está com um processo inflamatório, no mínimo aí 2 gramas, 3 gramas por dia, até mais vezes. Por quê? Porque o ômega 3 é neuroprotetor, ele protege o seu cérebro, os estudos provam isso. Duplo cego, randomizado, estudo de mais alto índice de confiabilidade. Cardioprotetor, entendeu? Tem pacientes que eu até uso em maiores doses para poder combater esse processo inflamatório, ajudar, né? Outra, você precisa consumir, tá? Lembrando, você não tem isso no alimento, né? Diferente do ômega 6, que está presente aí nas carnes, vegetais. Outro componente extremamente importante, curcuminoides, a curcumina, tal do açafrão da terra, né? Mas tem que ter os curcuminoides. Por quê? Porque ele é antioxidante, ele previne a neuroinflamação, ele ajuda a você manter a saudabilidade. Eu faço em shotzinhos com limão espremido, um limão espremido e a pontinha da colher de café junto, mexo, tomo uma vez por dia. Ou um dia sim, um dia não, shotzinhos, que eu chamo shots do bem. Curcuminoides, anotou aí então, né? Pontinha todo dia lá, um shotzinho, formato que você pode ser consumido, ou você pode comprar em cápsula. Terceiro, a L-tianina. A L-tianina também ajuda na cognição, preservação da consciência, neuroprotetor, tá? Muito presente no chá verde. Então, para quem gosta aí de chá verde, para quem é excelente, né? Só evite à noite para não ficar excitado assim, né? Não perturbar o sono. E de maneira feita como suplemento, você pode consumir até 200 miligramas uma vez ao dia e por 30 dias, que não vai te fazer prejuízo nenhum, né? Estando com o organismo inflamado. Então, um componente extremamente benéfico. E as vitaminas do complexo B, excelentes. Por quê? Porque sem vitaminas do complexo B, B6, B5, B9, B12, você não transforma aquele cofator, por exemplo, triptofano, em melatonina, em serotonina. É extremamente importante. Para você ter essa transformação, né, que são os neurotransmissores, você precisa das vitaminas do complexo B. Muito presente em couve, alimentos, né, de coloração verde, espinafre, abacate, ou você manda suplementar. Eu prefiro que suplemente metilfolato, B9, né, na forma ativa dela. Se não tiver, pode consumir a B9. O B5, B6, metilcobalamina, que é a B12, que é a forma ativa dela. Então, é extremamente importante. Então, citei para vocês aí 4 componentes que são neuroprotetores, que vão ajudar no processo inflamatório e te dar mais saúde.
Se vocês quiserem saber mais dicas do dia a dia de saudabilidade, também tem outras redes sociais, Instagram, TikTok. Todo dia eu falo do meu dia a dia, da minha experiência e tento ajudar milhares de pessoas com aquilo que eu sei. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, escreva aí, pergunte, eu teria o maior prazer em poder responder. Fiquem com Deus.